Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Alma Luz. Eu me chamo Carol e fico muito feliz de tê-los aqui conosco. Nós estamos fazendo no nosso canal o Evangelho no Lar. É um evangelho que a gente faz diariamente, seguindo uma sequência, para vocês que estão aí de repente pela primeira vez e ainda não conhecem o nosso método de trabalho, mas tem o intuito de ser curto e, na verdade, você tem a liberdade de ouvi-lo no momento em que quiser. A gente faz diariamente porque a gente crê sinceramente na necessidade que o nosso planeta tem hoje desse momento de uma vibração mais elevada. E o ideal, claro, seria que o máximo de pessoas se unissem a nós e pudessem igualmente é, fazer essa pausa no seu dia, né? E é, parar de pensar nas coisas do dia a dia que colocam a gente no automático e passassem a dessem uma oportunidade para a espiritualidade entrar, né? O espiritual tomar um pouco de conta e dessa forma elevar a nossa vibração. A gente estaria contribuindo não só para o nosso próprio reequilíbrio, como também para o equilíbrio do nosso planeta, o que é maravilhoso. Então, o convite fica para todos vocês que puderem de estarem conosco diariamente. Eu, eu fiz uma confusãozinha, mas isso é bobagem. Os vídeos eles estão sendo lançados às 15 horas, horário do Brasil, tá? É que onde eu moro é 18 horas, então eu me confundo, me perdoem. Mas 15 horas, então, horário do Brasil. E como eu disse, vocês podem, na verdade, ouvir a hora que quiserem, né? Então, fica o convite. Eu ficaria muito feliz em tê-los aqui conosco. Quem sabe, aproveita hoje, assiste, vê se você gosta. Quem sabe, você volta. Vamos lá, gente. Então, como vocês que já nos viram antes sabem, eu faço uma leitura do livro Vinha de Luz, que poderia ser qualquer livro de mensagens, e depois a gente faz uma leitura do Evangelho, Novo Testamento. A gente está no Evangelho de Mateus, tá bom? Então vamos lá. A gente está na mensagem de número 6, tem o título de Multidões. Tenho compaixão da multidão. É uma frase de Jesus que está em Marcos, capítulo 8, versículo 2. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínio em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhes oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procure multiplicá-lo.
E assim a gente vai fazer a nossa oração. Peço a todos vocês que vão fechando os seus olhos, que a gente comece a respirar profundamente. Permitindo-se assim envolver pelos eflúvios salutares que são preparados pela espiritualidade que está nos acompanhando aqui nesse momento. E assim, devagarzinho entrando nessa onda de paz e luz, nós elevamos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, a quem agradecemos pela presença em nossas vidas, pela luz do seu Evangelho, por esse momento de comunhão com outras almas que igualmente torcem e querem se melhorar e contribuírem para melhorar o nosso entorno. Que não falte a sua inspiração nem hoje nem nunca, que façamos jus a recebê-la, nos esforçando na disciplina das nossas atividades, dos nossos comportamentos, tentando assim manter um padrão de vibração mais condizente com aquele onde vibram os nossos amigos na espiritualidade que comungam com o Senhor, com a sua luz, com o seu amor. E assim consigamos nos guiar perante a vida de uma forma mais amena, mais tranquila, mais equilibrada, mais em paz, promovendo a paz e aprendendo a amar, o que no final é o nosso maior objetivo, um dia amar incondicionalmente como o Senhor nos amou. Nós agradecemos a espiritualidade amiga que já se encontra aqui, pedimos o amparo de vocês também, a nos inspirarem, nos protegerem esse lar. Fiquem conosco, Jesus se conosco, e assim seja. Então tá, pessoal, vamos lá? Vamos lá, a nossa Bíblia Sagrada. Nós estamos então no capítulo 1, último versículo de Mateus, versículo de número 25, que diz o seguinte: E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Mais uma vez. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Pôs-lhe por nome Jesus. O correto. Bom, para quem não estava aqui antes, seguindo a nossa linha de raciocínio, né? Nós estamos então no início, né, da vida de Jesus, ainda Jesus nem era nascido. José teve um primeiro momento de vacilação quando Maria lhe disse que estava grávida, sendo que ele nunca tinha tido nenhuma relação com ela. Pensou em abandoná-la. Aí veio um anjo e lhe disse que era o Messias que estava vindo para ele aceitá-lo. Na verdade, como a gente viu aqui ontem, ele ordenou que José a aceitasse e o aceitasse também, né? Como filho, e disse que ele deveria se chamar Jesus. E aí, quando José desperta do sono, ele simplesmente anui, aceita e faz como o anjo disse. E aqui é o coroar dessa pequena historinha que fala, então, ele não a conheceu até que ela deu à luz o seu filho. O que significa isso? Ele não teve nenhuma relação sexual com ela até que ela desse à luz ao filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Vou levantar aqui como que a gente pode chamar isso? Uma
vou colocar um pouquinho de fogo na fogueira, né? Lenha na fogueira. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Para eles terem a necessidade de falar que Jesus era o primogênito, é que tiveram outros, não é? Assim, para algumas pessoas como eu, isso é claro como a luz do dia. Eu sei, é óbvio, os evangelhos apócrifos falam dos irmãos de Jesus, a própria Bíblia que fala de irmãos de Jesus. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu queria, né, só apontar para essa informação que está muito clara aqui. Pode ser que eu esteja, sei lá, exagerando da minha forma de interpretar. Fica a cargo de cada um, como eu disse, é como a virgindade de Maria. Isso não muda absolutamente nada da mensagem evangélica. Isso só ajuda no fato, por exemplo, do caso da virgindade de Maria, a constatar através das premonições ou das profecias que vieram antes, né, de que realmente era o Messias prometido. E outra coisa importante aqui é a questão de confirmar que ele colocou por nome Jesus no filho dele, assim como o anjo tinha lhe ordenado, né? O anjo chega para ele e fala, inclusive, o nome que ele deveria dar. E, né, qual que é o nosso intuito aqui? É justamente tentar trazer para o nosso dia a dia alguma lição desse pequeno trecho, né, desse versículo do Evangelho. E eu acho que tem uma coisa muito clara aqui. E essa coisa se chama obediência. Obediência. E num mundo como hoje, em que a gente exalta a liberdade de ação, o fazer as coisas como a gente quiser, sem pensar nas consequências, até por um tempo atrás tinha aquela expressão, né, YOLO, YOLO em inglês, You Only Live Once. Eu acho que é exatamente isso que transcreve essa expressão, que significa você só vive uma vez, que era usada para justificar qualquer atitude imbecil. Desculpa falar essa palavra, mas é a realidade, né? Como se o fato da gente só viver uma vez justifica qualquer bobagem que a gente faça. Quando, na verdade, felizmente, a gente que está aqui sabe que a gente não vive só uma vez, né? Em primeiro lugar. E em segundo lugar, a gente, principalmente que estudamos Jesus e o seu evangelho, sabemos a necessidade de um cuidado para uma melhoria que vem de dentro, né, de uma melhoria das nossas, de nós mesmos, né, enquanto seres encarnados, enquanto seres espirituais, que promovam uma evolução do nosso espírito para garantir, vamos colocar assim, ou para permitir que a gente alcance esse reino dos céus. Né? O reino dos céus está dentro de nós, legal. Mas quantos de nós percebem esse reino dos céus dentro de nós? É um processo, é um caminho que necessita de muito esforço e muita dedicação. E aí, o que a obediência tem a ver com isso? Né? Porque a obediência, ela denota uma falta de liberdade, né? Uma falta de liberdade de escolha. Mas espera aí, então eu tenho que fazer exatamente como está sendo, né, mandado, exatamente o que está dizendo aqui, exatamente como Jesus disse. Então eu tenho que levar literalmente ao pé da letra aqui cada um desses versículos. Primeiro que não é bem assim, né? A gente tem aí inúmeros exemplos de doutrinas e filosofias religiosas, vamos colocar assim, que prefere seguir à risca a letra do que está escrito. É claro que até para essas pessoas, em alguns momentos,
existe uma escolha, né, do que eu quero ler e o que eu prefiro fingir que não está escrito. Mas enfim, e não é por aí, o caminho não é esse. Mas conforme a gente vai aprendendo, a gente vai vendo pelos exemplos que vão passando pela nossa frente, a gente percebe que Deus é um pedagogo maravilhoso, porque a gente aprende com os nossos próprios erros, com as nossas próprias falhas. É a gente percebendo, sendo capaz de perceber o exagero, que a gente prefere ser mais comedido. É a gente percebendo que aquele comportamento sem limites não é o ideal, que ele traz riscos, que ele traz possibilidades de causar mal a outras pessoas, que ele traz possibilidades de nos machucarmos com doenças, com acidentes, com desentendimentos na família, com amigos, perda de emprego, uma série de coisas. Quando a gente percebe isso, é legal ser jovem e fazer suas loucuras. Vai lá e faz, vai lá e faz. A gente tem que ter experiência também para poder ser capaz, talvez até de tomar decisões mais acertadas. Mas chega uma hora que a gente tem que ser capaz de tomar decisões mais acertadas, tem que usar esses comportamentos fora do limite para perceber e deixar, né, finalmente uma ficha cair de que o mais acertado, o que traria mais felicidade, o que traz mais entendimento ou mais segurança ou mais paz de espírito é o caminho do meio, como dizem os budistas, por exemplo, né? É o caminho do meio. E Jesus deixou aqui um roteiro de vida. E a gente vai aprendendo conforme a gente vai entendendo essa necessidade de ser mais equilibrado, que quanto mais a gente perde a liberdade em nome de agir conforme o Evangelho, mais livre a gente fica. Porque mais liberdade, então, é dada para nós. Lembra que a gente estava falando ontem, acredito eu, a respeito, ou anteontem, a respeito do que a gente colhe, a gente planta? Do que a gente planta, a gente colhe? Quando a gente planta tomate, a gente colhe tomate. Não dá para esperar colher mamão se a gente plantou tomate. Correto? Correto. Essa é a liberdade que a gente tem hoje. Colher o que a gente plantou. É uma liberdade condicionada. Mas quanto mais a gente age de acordo com o Evangelho, mais a gente vai expandindo essa liberdade. Até que, fora de um planeta de provas e expiações em que a gente está, onde rege a lei de causa e efeito, a gente vá para uma outra possibilidade de legislação divina que não seja mais a causa e efeito, já seja um padrão superior, porque quando todo mundo age pelo bem, quando todo mundo tenta fazer o seu melhor, a necessidade da lei de corrigir os nossos comportamentos através desses reveses, ela vai deixando de existir, porque a gente está já caminhando com as melhores das possibilidades, a gente está em equilíbrio, a gente está fazendo melhores escolhas. Então,
o efeito das nossas causas, eles são infinitamente melhores e trazem infinitamente melhores resultados. E aí deixa de ter a necessidade de doenças, de dores, de sofrimentos, de quedas, de uma série de fatores. Olha que bonito isso. E José absolutamente fez de forma perfeita. Ele fez exatamente o que o anjo pediu para ele. Ele foi obediente a Deus. Uma lição para todos nós sermos reconhecermos isso, essa necessidade de se entrar nesse caminho do equilíbrio, entrar nesse caminho da obediência, para que a gente obtenha ainda mais liberdade, para que a gente obtenha ainda mais benesses, mais possibilidades de ação, porque daí a gente não vai mais estar tão limitado a receber o efeito daquilo que a gente plantou de mal no passado, porque a gente não vai ter plantado mais mal. Olha que beleza, né? Eu acho que é isso que essa lição hoje está tentando falar pra gente. Obediência e liberdade. Duas coisas muito importantes na lei de Deus. Que na verdade a obediência, a gente talvez até dê uma conotação negativa para ela, né? Porque a gente pensa que é algo que a pessoa faz com cabresto, sem olhar, sem pensar, simplesmente obedece, faz. Mas com Deus, com Jesus, não é assim. Com Deus, com Jesus, a gente faz porque ama. A gente obedece porque entende que aquilo é o melhor. A gente obedece porque em amando ao próximo, a gente quer fazer pelo próximo, entende? A gente quer fazer pelo planeta, a gente quer fazer pelo entorno, a gente quer fazer pelos nossos vizinhos, pelo colega de trabalho, pelo trânsito. Vai chegar o dia, gente, que a gente vai conseguir amar esse trânsito. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Confia, confia, confia. Ai, pessoal, vamos então colocar as nossas águas, preparar elas para a gente fazer a nossa oração final e pedir a fluidificação? Nós agradecemos imensamente a espiritualidade que nos ampara aqui nesse momento, que nos traz essa paz, esse amor, essa alegria, essa esperança de que é possível, de que nós estamos no caminho certo, de que nós juntos podemos mais, de que o amor engrandece, a paz é soberana e ela pode vencer e ela vai vencer. Nós agradecemos imensamente ao nosso Mestre amado que nos observa de longe, nos ampara, nos protege, nos guarda e nos promove essa alegria interior quando a gente sabe que está, de alguma forma, contribuindo para essa obra maravilhosa que é a implantação desse evangelho nos nossos corações. E aí a gente pede humildemente que, pela graça divina, as nossas águas possam ser fluidificadas, que cada molécula, cada partícula desse líquido divino possa receber o amor, a paz, o equilíbrio, a vitalidade e a cura que vem das esferas mais altas, que possa vir o mais pura possível pela graça do nosso Pai amado e que possa proporcionar a cada um de nós dentro das nossas necessidades específicas. Nós agradecemos imensamente e pedimos a bênção de podermos estar juntos novamente numa próxima oportunidade. Muito obrigada e que assim seja. Pessoal, muito obrigada por mais esse encontro e a gente se vê na próxima.
Tchau!